Oi, gente bonita, bem-vindos ao Spiritual Cast. Eu sou a Arlete Cantamburlo. Eu sou o César Teles, pessoal. Bem-vindos. E hoje o nosso podcast trouxe uma convidada mega importante e a gente vai falar de um assunto muito em voga hoje em dia, né, Arlete? O que a gente vai comentar hoje? Hoje nós vamos falar do despertar espiritual. Então, eu trouxe hoje uma amiga pessoal muito querida de muitos anos, que já me ajudou muito nessa jornada, a Samara Ferreira, e ela tem, assim, um conhecimento massa nessa área de espiritualidade. Ela realmente vai fundo, estuda muito, entra de cabeça, experimenta, vê se funciona e vai trazer para a gente só o melhor. E esse tema do despertar espiritual tem muito a ver com o nosso podcast, né, César? Total. Eu acho que cada vez mais as pessoas buscam isso. Eu não sei você, mas eu senti que desde a pandemia as pessoas cada vez mais têm se interessado por isso, que a gente percebeu que a vida ela é muito finita, tem algo a mais. Eu não vim somente para exercer uma função, um trabalho, não, tem uma missão mais. Então, o que é esse despertar espiritual? É fácil isso? É difícil isso? Te deixa um pouquinho louco? Não te deixa louco? A gente muito fala, mas te deixa louco. Eu estava conversando com um amigo meu, inclusive, sobre isso. Eu falei, amigo, às vezes eu preferia quando eu era ignorante, porque era muito mais fácil aceitar algumas coisas. Eu acho que você sentia assim também. A gente estava no rio e a gente estava indo na correnteza, mas ir contra a correnteza hoje é meio louco, né? Nossa, você é ovelhinha negra. Então, é muito louco. Vamos trazer a Samara aqui para ela contar para a gente disso tudo e a gente tentar entender melhor essa loucura. Por favor. Oi, minha linda, tudo bem? Oi, tudo e vocês? Como estão? Tudo em paz? Tudo em paz. Tudo certo. Sam, se apresenta para o pessoal, meu amor. Conta um pouquinho, assim, do teu trabalho. Conto. Vamos lá, né? Se é que a gente consegue descrever assim com facilidade, né? Muito simples. Porque no fim a gente nem sabe tudo que a gente consegue fazer, o que é o trabalho. Enfim, É difícil achar um nome, né? Porque a gente faz. Não tem um nome, porque você acaba abrindo tantas portas, né? E eu venho nesse viés mesmo, né? De abrir portas, muitas portas para mim e outras pessoas. Vem acontecendo muito isso. Então, meu nome é Samara Ferreira, sou amiga pessoal da Arlete há muitos anos mesmo, desde criança. Estava comentando aqui com eles que a gente já era as diferentonas, né? Como muitos se sentem ainda, os diferentões da turma. Antes isso era um pouco chato, mas hoje eu vejo que o povo que estava na contramão, né? E tá tudo certo. Essa coisa toda do despertar, né? Vimos todos passando por isso. Muitos não entendem muito bem o que está acontecendo, começam a sentir coisas, ver coisas, né? Ouvir coisas que antes não ouviam. A gente está em plena fase de transição planetária. Ouvimos tanto, né, sobre isso durante tantos anos, né? Que o planeta iria passar por uma fase de transição. Cara, a gente está numa fase de transição. Alguns anos atrás entramos aí dentro de um cinturão de fótons e a gente começou a receber novamente essas frequências. Por que a gente não ouvia nada disso antes? Fomos desligados, né? Nossas mentes, cérebros, fomos desligados por conta de um monte de besteira que o próprio ser humano fez mesmo lá atrás. Talvez até pelo próprio processo evolutivo, né, Samara? De repente a gente precisava estar focado na matéria, desenvolver tecnologia, desenvolver outras coisas, e para até nossa inteligência poder absorver essas informações, né? Na verdade, o ser humano, há um tempo atrás, um tempo longínquo, já desenvolveu muita tecnologia. E começou a se colocar no lugar de, vamos colocar entre aspas aqui, de ser Deus, né? De brincar de ser Deus. E aí houve uma grande queda, e aí desligou-se tudo. Falei, então agora vocês vão começar de novo, né? Que não é assim que se brinca. E aí aconteceu esse desligamento. E hoje a gente ainda está procurando o rumo.
Então é mais ou menos isso que aconteceu. A grosso modo, é mais ou menos isso. Resumidamente... Então, resumidamente é isso. Eu, particularmente, venho passando por esse processo desde 2000, assim, nitidamente percebendo, né? Em 2000 eu tive uma crise de ansiedade, mas assim, foi um nível hard, que eu quase morri, né? Eu quase fui internada, uma loucura. E assim, as fichas caíram todas de uma vez, mas eu não sabia o que fazer com elas. Não fazia ideia de como lidar com isso. E fiquei doente, e não havia as ferramentas que existem hoje. Então, eu fui parar no psiquiatra, fui quase internada, enfim, uma caminhada longa. Demorei uns 10 anos para colocar meus pés no chão, mais ou menos. E começar a ir atrás até de religião, né? Porque você vai atrás de tudo. Você não sabe o que pode te ajudar. Aí você começa, aí vai lá, eu já era desde os 9 anos de idade da Igreja Messiânica, né? Fui membro ativa durante 40 anos. Paralelamente, depois dessa crise, comecei a frequentar o kardecismo. Durante 20 anos fiquei também era ativa e fazia as coisas ao mesmo tempo, tá? Não pense que eu larguei um para fazer o outro. Não, fazia tudo junto. E também, delícia, uma maluquice. A minha mãe, quando soube, né, na época, porque eu não falava abertamente, aí quando ela soube, você não mistura tudo, você é doida. Mas assim, eu já estava doida mesmo. Minha mãe então... é assim, sabe? A minha mãe de frequentar ao mesmo tempo o kardecismo, ir na igreja evangélica, na messiânica, que ela nunca largou. A gente se conhece da igreja messiânica, tá, gente? As nossas famílias eram messiânicas, a gente de criança estava ali junto, nos cultos, na escola dominical, então a gente se conhece de lá. Sim. Minha mãe faz tudo junto. A messiânica, né, ela chegou aí na igreja evangélica, ela lê literatura espírita aos montes, sabe? Esses romances espíritas, e nunca largou a messiânica. Então eu falo que minha mãe é ecumênica. Ecumênica. Então, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, faz sentido para ela. Porque hoje, exato, e hoje, né? Com o conhecimento que eu fui ao longo desse tempo desenvolvendo, percebendo, tantos mestres chegaram, né, para minha vida e me ajudaram a virar muitas chaves, e eu me sentia muito assim espalhada, né, vários pedaços em vários lugares, até que foi indo, juntou, fez um clique e falou assim, agora você vai, né? Então isso daí foi muito importante. Eu não posso deixar de citar aqui o Arlindo, meu primo querido, e através do trabalho com ele, eu já trabalhava com apometria, já passava em atendimento com apometria na época, e depois ele também atendia com isso e tal, e aí ele falou, vem fazer um tratamento. Eu falei, deixa eu ver como funciona isso. E aí gostei do que ele trazia, ele também dava palestras, depois ele abriu um instituto, enfim, né, trabalhei lá durante um bom tempo. Aprendi muito e, assim, aprendi a começar a olhar para mim, que era uma coisa que eu não fazia. A gente não faz. A gente não é educado, né, Samara? A gente não é educado a olhar pra gente. Nunca. E, assim, todas as respostas estão dentro. E tudo é sobre nós mesmos, não é sobre ninguém, né? Tudo está dentro. Então, assim, se alguma coisa não está acontecendo legal na tua vida, a culpa é tua, não é do outro. E a gente quer colocar em algum fator externo. Não é. Né? A gente sempre vai procurar, né, o culpado, a gente tem sim essa tendência. Mas uma coisa que você falou que me chamou a atenção é justamente esse mal-estar do despertar espiritual, né? Sim, causa inúmeros mal-estares, sintomas. As pessoas às vezes acham que estão ficando loucas e não estão. Ela só está tendo uma abertura de consciência e recebendo informações. Então, a gente tem, inclusive, na época que eu fiz a psicologia transpessoal, que eu fiz o curso de psicologia transpessoal na Unipaz, a gente tem, inclusive, um módulo que trata só do despertar espiritual. E aí a gente tem livros que vão falar desse fenômeno em todas as culturas. E algumas culturas sabem reconhecer isso e entender que isso é um dom, não é um destino da pessoa, e imediatamente já encaminha essa pessoa para que ela se desenvolva. Mas a nossa cultura não tem essa visão, né?
E agora, com essa transição planetária, isso é muito forte, é muito gritante, gritante. E as pessoas estão, sim, enlouquecendo. Estão enlouquecendo. Porque aqui, né, eu tenho bastante experiência prática mesmo, né, com as questões da apometria, com os atendimentos multidimensionais. Eu tenho experiência prática, muita. Então, as pessoas chegam aqui totalmente alienadas e muito na ilusão. Essas mentorias, eu criei, né, uma mentoria justamente para auxiliar algumas pessoas nesse processo. Então, essa mentoria envolve ciclos de aulas, 4 aulas. Dentro dessas aulas, eu utilizo muitas técnicas que eu já estudei, já desenvolvi, que eu apliquei para mim e para outras pessoas, né? Então, dentro dessa mentoria, existe o quê? A técnica da leitura dos registros acásticos, a apometria quântica, o trabalho com as grades de cristal e com o sistema multidimensional de cura Mora em Atlantis, que é através dos portais cristalinos e outras coisas, né, que eu tenho estudado e desenvolvido aqui. Aqui é o meu espaço, a minha casa, e eu, né, nunca parei de estudar sobre isso. Desde que eu passei por toda essa confusão. Porque, assim, é uma confusão mental tão grande. Eu me lembro muito bem, a gente tem sintomas físicos. Eu sentia que, por exemplo, daqui para cima, na minha cabeça, eu não sentia a minha cabeça. A impressão é que eu não tinha o tampo da cabeça, eu não tinha essa parte. Quer dizer, a sensação é que tinha aberto totalmente o terceiro olho para cima, coronário. Menina, eu fiquei nessa crise, que foi uma crise, 3 meses. Mas o que você sentia? Mas o que você sentia? Sentia assim, eles colocam... Eu fiquei 1 mês sem dormir. Nossa. Emagreci 10 quilos em 2 semanas. Ao mesmo tempo que tinha vontade de chorar. Eu tinha vontade de chorar. Aí eu tinha vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. A coisa do sono nunca se normalizou. Tenho problemas com o sono até hoje. Porque são muitas frequências, né? Sim. De muitas formas. E aí, essas foram algumas das coisas. Eu tinha muito pânico. Mas não era um pânico assim, me falar, do que você tem medo? Não, eu não sabia do quê. Eu não sabia por que eu tinha tudo isso. Não fazia ideia de onde vinham essas coisas. Sabe? Samara, hoje ainda tava... Pois não. Me tira uma dúvida, nesse momento que você sentiu esse despertar espiritual, você estava passando por algum momento mentalmente ou emocionalmente que foi desafiador para você, que te fez ter esse clique, ou foi bem aleatório? Olha, eu passei por muitos momentos desafiadores, né? Eu tive isso, eu estava mais ou menos, eu estava com 29, acho que eu estava com 30 anos, mais ou menos, naquela época. Eu fiquei viúva muito cedo, tinha um filho pequeno. Eu trabalhava já em chefia, muito nova, eu já trabalhava com cargo de chefia, e as pessoas não aceitavam muito isso onde eu trabalhava. Então, isso sempre foi complexo, né? Eu sempre tive dirigindo coisas, né? Sempre foi isso. Eu sempre, né, escapando o máximo que eu podia, né? Até hoje, se puder, eu escapo, mas eles me pegam e põem de volta. É uma coisa, né? Então, tipo assim, aceita que dói menos, então agora vamos. Mesmo assim, eu sou muito rebelde aí. E era assim, eu tive muitas coisas desafiadoras, mas o que eu percebo, eu fazia muitas coisas, mas muitas coisas também fugiam da essência, de quem eu sou de fato, do que eu queria fazer, do que eu quero, do que ressoa comigo. Por exemplo, eu sempre fiz muitas coisas, eu trabalhei no serviço público, 34 anos. Mas eu sou artista plástica, eu nasci assim. Eu nunca fiz um curso, mas eu dou aula de pintura em tela. Então, muitas coisas assim, muito diferentes da minha essência, né? E naquele clique, eu fui obrigada a olhar para tudo. Por exemplo, quando eu tive esse negócio, esse mal-estar,
olha, ninguém podia falar de religião perto de mim, de orei, de energia, de nada. Não podia ouvir falar disso, não podia pisar. Ninguém podia falar disso perto de mim. Meu, era muito estranho tudo isso. Muito estranho. Tanto que eu fui voltando ao normal quando eu fui fazer e fui voltar a fazer ikebana. Mexer com as flores. Vamos explicar ikebana me trouxe. O que é ikebana? Ikebana, gente, é uma arte japonesa de arranjos florais. E ela tem justamente um simbolismo de equilíbrio. Você põe 3 alturas que representam o Sol, a Lua e a Terra. Então, ela não é só um arranjo estético, ela tem todo um simbolismo. E claro, né, que mexer com a arte, ainda numa arte tão simbólica, deve ter te ajudado a aterrar, né? A centrar. Sim, com a flor, né? Com a flor, porque dos preceitos ali do ikebana, e principalmente do ikebana sangetsu, qual é? Onde existe uma flor, o mal não se aproxima. Então, para eu me manter, por exemplo, no meu trabalho, conseguir voltar ao trabalho, porque os médicos da inspeção médica me mandaram voltar e eu não estava na mínima condição de voltar, eu tinha que trabalhar com ikebana lá dentro. Eu fazia, tipo assim, 50 vasos para todas as mesas. Eu tinha uma diretora maravilhosa, Cristina maravilhosa, que me dava essa oportunidade, né? Compreendeu o momento e deixava que eu fizesse isso uma vez por semana, em um determinado horário. Eu podia fazer, então eu fazia em todas as mesas. Eu mesma comprava as flores e fazia. Então, a gente chamava isso na época de dedicação. Eu fazia essa dedicação, dá tudo. E aquilo conseguiu me manter de volta, foi me trazendo de volta, me mantendo no local de trabalho, mas com muito custo. Foi muito difícil. E aí foi me trazendo um pouquinho mais fáceis. Como? Para mim foi um pouquinho mais fácil. Para mim não foi, não. Foi muito complicado. O que aconteceu comigo? Na época que a gente estava ali na Messiânica, teve um rompimento. Você lembra que teve? Me lembro. Né? Abalou todo mundo, né? Abalou todo mundo. Nessa época, eu estava namorando um cara que ele foi me apresentando o espiritismo kardecista e outras coisas mais. Ele frequentava o Centro Ramatiz, a gente conheceu, me apresentou o trabalho do Wagner Borges, do Valdo Vieira, de um pessoal bacana da projeção astral. E daí eu comecei a me interessar por esse mundo. E comecei a entender a questão da mediunidade. Várias coisas que eu sentia era mediunidade. Tanto que eu falo muito, né? Que eu tive depressão na adolescência e até ali os 25 anos, mas os psicólogos não achavam a causa da minha depressão. Porque não era a mediunidade que eu captava tudo, era estar com a antena doidona lá, captando tudo, tanto que eu cheguei a fazer até regressão nessa busca do porquê. Travou para você também? Travou, tá travando aqui. Arlete tá travou para mim. Travou. Vou esperar um pouquinho. Isso. Deixa eu ver e a gente sempre trava nos momentos assim, né? Falando assim. Então, o Arlete está falando, né? A respeito aí da mediunidade. É bem isso que aconteceu. Também, para mim, foi exatamente isso. A questão da mediunidade, né? Foi quando abriu tudo e que aí eu demorei muito para entender que aquilo era uma questão mediúnica. E foi isso. E aí, no kardecismo, né, quando eu fui para o kardecismo e aí eu comecei a entender, aí fui direcionada lá para tinha um curso de educação mediúnica. Nossa, isso é importantíssimo. Aí tinha naquela casa espírita que eu frequentava, o João Ramalho, maravilhoso. Fiz 4 anos. No último esse ano era prático. Eu falei, a gente vai ver espírito, né? Vai falar nada, era só um pouquinho. Aí eu fui perceber algumas coisas. Aí eu falei, agora eu posso trabalhar na cabine de paz? Pode. Então, mas aí você volta lá pro curso? Eu falei, mas eu já fiz. Não, faz de novo. Eu falei, de novo?
Em vez de 4, eu fiz 8 anos. Nossa! Aí eu fui começar a entender, porque aí começou a vir psicografia, aí começou a vir várias coisas, mas assim, a Anta aqui não conseguia entender isso, porque eu estava sozinha nessa busca, não foi fácil, né? E também não tinha muita orientação. E começou a vir muita intuição e coisas pelos sonhos, né? Aí uma amiga de muitos anos também, ela, assim, pela internet, viu a minha busca de várias coisas, falando coisas pela internet, ela me falou, Samara, você não quer conhecer a apometria? Vamos, acho que ia te ajudar bastante. Ela me levou no lugar e aí eu tive o primeiro contato com isso. Era uma casinha super pequenininha e tal, eu gostei. Dali já me convidaram para fazer um curso. Eu falei, não quero fazer curso não. Minha ideia era me aposentar e morar na praia. Eu não quero não. E foi indo. Aí, né, esse primo veio e me apresentou outros lugares, aí fui e tal. E aí eu falei, nossa, eu queria trabalhar com isso, achei bacana, né? Porque aí, o que acontece, né? Os perrengues do despertar. A gente começa a observar coisas que os dirigentes dos lugares não veem. E aí começa a dar treta. Aí eu falei, Sim, acho que é melhor eu ir para outra banda, porque isso não vai dar certo. Já passei aí, por isso mesmo. Exatamente. Não acontece do jeito que a gente quer. Assim, que você só vai ver lá o Emmanuel, você vai ver o Chico. Não! Vai apresentar o seu Marabô, a pombagira do não sei quem, aqueles monstros que tá com as pessoas. O ZT começa a dar uma beiradinha lá de cima. Eu falo assim, não, agora eu fiquei doida mesmo, né? Tô Aí você fala com as pessoas, e aí você, no final, assim, alguém tem alguma coisa para falar? Lá todos os médios trabalhando, aí você quer ficar com a boca fechada, chega um te empurra, blá, 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 blá. Aí você fala, e eu falei, meu Deus, o que eu falei? E aí o dirigente te chama, então, você não pode falar assim, assim, assim. Então eu tenho que sair, né? Aí saí. Aí fui para esses lugares, tal. E comecei a receber mais recados também, mais ainda. Nos outros lugares também. E foi uma coisa de doido, assim, sabe? E vinha, mas vinha muito forte. Aí resolvi fazer cura quântica estelar. E o que é isso? É outro portal. Então, a cura quântica estelar é um curso, né? Que quem oferece esse curso é o Rodrigo Romo. Isso é potenciado por ele, esse curso. Então, é uma sintonização. Uma sintonização com o comando estelar. Ele oferece esse curso e a sintonização. E é muito interessante porque muita gente faz o curso achando que está comprando, né, a sintonização. Eu acho engraçado, porque essas coisas não se compram, né? Não. Tudo está muito ligado com o sentir. E eu já tinha estudado bastante lá, apometria, praticado, meu primo estudou muito com ele também. Enfim. Aí quando fui fazer o curso, eu já entendia um pouco do que ele estava falando, porque a maioria das pessoas vai lá e não entende zero do que ele fala. E para mim não foi, assim, muita novidade, mais a hora da sintonização, porque ele incorpora lá um dos mentores dele, da cura quântica. Sim. E esse mentor, ele vai botar a mão em você e aí ele vai passar para você o seu caminho estelar até chegar aqui. Nossa, e eu gravei, profundo. Eu gravei, foi legal, eu perdi essa gravação, porque acho que eu sou muito boca aberta, que não era para falar para ninguém, né? Então, tudo bem. Mas eu já sei, foi legal. Depois dali, aí abriram-se não só portas, mas janelas, portas, escotilhas e muito mais coisas, né? E aí o bagulho ficou louco de verdade, entendeu? Voltei, gente. Desculpa aí, problema de conexão. Interrompi a conversa de vocês. Imagina. Não tem nada disso, não. É que a Arlete conhece um pouco, né, já da minha história, um pouco, muito, na verdade. Eu contei para ela essas coisas, né, sobre sintonização, que quando você faz um curso, você compra, você acha que você está comprando a sintonização, não é assim que funciona. Então, na cura quântica estelar foi isso. E eu estou falando aqui para o pessoal que abriram muitas portas, janelas, escotilhas. Então, assim, se eu ouvia alguma coisa, eu passei a ver, sentir, passaram a conviver comigo, né? Então, a sintonia afinou.
ainda mais. E também, quando você faz um tipo de sintonização assim, cara, comando estelar, comandantes. Então, qualquer coisa que você faz, com qualquer pessoa, qualquer lugar, qualquer estudo, você está também assinando um contrato. Então, você tem coisas para fazer. Você tem coisas para fazer. Com certeza. Então, esse é interessante, você assume. Que esse processo não acontece por acaso. Você não é sorteado no meio de milhares de pessoas no mundo. Isso começa a acontecer contigo. Isso é coisa que você se comprometeu, que você aceitou de livre e espontânea vontade antes de vir para cá. Então, por quê? A gente começou, e eu estava falando, né, que eu tive mais sorte, porque a vida foi me conduzindo e eu fui indo. Aí chegou um momento que eu comecei a projetar, que eu comecei a sair do corpo. E aí, nesse momento, ficou muito pesado. Eu tinha o quê? Não tinha 20 anos ainda. E eu não soube lidar com isso. E aí teve esse momento, e aí eu peguei e falei assim, eu tô encarnada, eu quero viver vida de encarnado. Vocês parem de me encher o saco. E eu falei isso com tanta força que realmente as coisas bloquearam. Eu fiquei... Você vê, Arlete, faz muito sentido o que você está falando, porque essa coisa do sono, para mim. Eu tenho a nítida impressão de que eu projeto demais, e assim, quando eu era mais nova, eu tinha medo de dormir. Mas você tem sintomas, tipo paralisia do sono, terror noturno, essas coisas aradas. Então sai do corpo logo, menina, e resolve. Mas não é consciente, né? Não é consciente. É consciente a hora que eu estou ali, e às vezes eu lembro de lances. Mas quando eu acordo, não me lembro. Então alguma coisa tem que ser feita nesse sentido. Isso eu já estou buscando também. Porque tem que ser feito. Mas você sabe que hoje eu me arrependo de ter bloqueado isso? Porque... Pois é, porque faz falta agora. Pensando, se eu tivesse deixado isso rolar, talvez hoje eu tivesse um outro nível, mas realmente eu não tinha, gente, com 20 anos, estrutura emocional para estar precisando de informação. Exatamente, nem eu. E assim, a gente não tem conhecimento. Então, o que eu tive que fazer ao longo desse tempo? Ir atrás de conhecimento, que naquela época a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje. Pois é, amiga, essa internet, o pessoal fala tanto que isso aqui é usado para o mal, que é um monte de coisa. Ué, qualquer coisa pode ser usada para o mal. Pega uma vela. Pegue uma vela, não é, César? Pegue uma vela. Veja se com uma vela você não derruba alguém. E veja se com uma vela você não levanta alguém. É a mesma coisa. Derruba. Tem uma única coisa que a gente tem que pensar. Qual é o seu lado? Qual é o lado que você escolheu? É do reto agir e do reto pensar? É isso. Se você for usar a internet para isso, é nesse caminho que você vai. É nesse caminho. Ponto. Ultimamente eu tenho aprendido tanto com essa internet, porque eu vou atrás justamente disso. Hoje mesmo, enquanto eu estava me arrumando aqui, enquanto eu estava preparando as coisas para o nosso podcast, eu estava ouvindo um programa sobre terapia de vidas passadas, que é o meu assunto do momento, né? Você quer ver uma coisa? Já, e já está muito em alta? Inteligência artificial. Cara, amiga, isso é a vibe. Alexia. Exato. Piada. Já tem uma para texto. Os suínos estarem sempre alegres é que eles se contentam com o corpo. O motivo dos suínos estarem sempre alegres é que eles se contentam com porco. É isso, sabe? Isso é do telefone também. Quantas vezes, né? Então, hoje eu tava assistindo um vídeo, eu não me lembro o nome da terapeuta, e ela estava falando, né? Tudo são frequências. Como é que a gente se liga às vezes e como é que o grande mal pega a gente? Num grande engarrafamento. Você tá lá, você não tá legal, você não está se sentindo bem, você é do bem, você escolheu esse lado. Aí você tá nervoso por algum motivo, a sua vibração cai. Eles jogam uma frequência ali de irritação, de confusão. Deu-se.
pegar em todo Deus. mundo. Agora, Samara, que a gente tem um conceito do que é ser bom muito distorcido. Exatamente. O que é ser bom? O que é ser ruim? O que é bom? O que é mal? A gente É pensa, por relativo. exemplo, que preocupação é uma coisa boa. Se eu sou uma pessoa responsável, eu me preocupo. Se o meu filho tá, sei lá, eu fora de casa, é natural que eu fique pensando se não acontecer alguma coisa ruim para ele, e chamo isso de preocupação, acho que é bom. Mas isso é vibrar medo, Vibrar medo. né? É uma frequência baixa. O próprio Covid, gente, o próprio Covid. As pessoas que estavam com a frequência baixa, né, principalmente, as que, quantas pessoas a gente viu que ficava ali grudado na televisão e não sai, até hoje, que usa máscara, faz isso, faz aquilo, porque não sei o quê. Cara, eu conheço gente que tomou todas as doses da vacina e pegou o Covid 3, 4 vezes. Eu peguei Covid 4 vezes e é bem isso que vocês falaram. Eu consigo lembrar todas as vezes que eu peguei. A minha frequência no momento não estava boa. Eu estava passando por algum momento emocional ou por algum momento mental que eu não estava em equilíbrio. Minha frequência baixou, automaticamente veio o Covid. E é bem isso. Frequência baixou, atraiu. E assim, o medo de morrer, né? A pulsão de morte, né? Nessa pulsão, Então, eu tô com medo. E o que vai ser, como vai ser, e várias coisas. Cara, se eu falar pra você que essa época do Covid, pra mim, foi a melhor da minha vida. Amiga, pra mim vi foi uma época muito boa. Pra mim também. Eu não vi o Covid passar, exceto pessoas queridas que a gente perdeu. Claro. Isso aconteceu. Mas assim, graças a toda coisa que a gente vibra, minha família ninguém teve, sabe? Eu não tive, nunca tive, e nem agora. Eu fui depois da vacina também. Muito Então, leve, resfriado, depois da vacina. Na minha nem família, usei essa máscara. minha mãe teve em Manaus, na época da meleca grande lá. Voltou, a minha mãe é idosa, né? Voltou Sim. ela, minha tia e meu tio, foram os 3. E ela tendo contato com as outras 2 idosas, que são irmãs dela, que ela ajuda a cuidar, nenhuma das 3 teve. Meu tio caiu de cama. Meu tio caiu de cama. Ela pegou o avião junto com eles, ele carregou a mala, ajudou ela, deu o braço para atravessar a rua e tudo, chegou em São Paulo, ele internado e ela não. E ela nem minha tia velha lá que estão... Você vê, tudo é uma questão, muitas vezes, de vibração. O que será que ele estava vibrando ali dentro, né? Qual era o medo? Qual era... Porque o medo, a preocupação, a raiva, todas essas coisas são brechas gigantescas, né? Para que essas frequências aí penetrem e atuem grandemente. A gente está falando, né, do despertar. Como funciona isso, gente? Isso funciona aqui, ó, tão rápido quanto o pensamento da gente. E assim, a gente procurar entender essas coisas e não se assustar. E uma coisa que é assim, que se o povo não se alertar para isso, vai pirar mesmo, é se livrar das crenças. Se livrar. É isso que eu estava falando agora com essa história da preocupação, né? Como a preocupação. A gente está programado errado, né? Está programado errado. A gente está programado para obedecer manipulação. Olha, o sistema financeiro nos manipula, o político nos manipula, o religioso ainda mais, o familiar. Sam, eu queria que você desse uma explicadinha, porque ali no começo nós falamos das suas técnicas terapêuticas, nós falamos da apometria, nós falamos das mesas radiônicas que você trabalha, que é a Amores Atlante, não é isso? É um sistema. Eu queria que você desse uma pinceladinha bem rápida em cada um, simplesmente para as pessoas não ficarem perdidas do que é que nós estamos falando. Porque você estava falando dessas técnicas justamente como alternativas para quem está passando esse momento, não é? Auxílio, então, né? Essas terapias energéticas são muito interessantes nesse momento, porque ajudam a gente justamente a estar numa frequência onde a gente está um pouco mais protegido de tantos ataques, né? Exato. Na verdade, é para isso, né? É para eliminar aí um conjunto de crenças, né?
Todas essas técnicas, para que servem? Eliminar um conjunto de crenças, quebra de contratos, né, para elevar a frequência vibracional. Então, eu trabalho com o quê? Com a apometria, nível quântico mesmo. O que é a apometria quântica? Existe a apometria tradicional, que muitas vezes quem conhece, né, faz a captação ali, pessoa por pessoa, um por um e tal. Eu trabalho de uma forma um pouco diferente. Eu percebo que é uma oitava acima. Existe um outro tipo de captação e de encaminhamento de tudo que precisa ser feito. Os registros akáshicos, o que é a leitura dos registros akáshicos? Você abre uma dimensão de coisas onde tudo está, todas as informações, e você colhe nessa dimensão tudo que você precisa para trabalhar. Eu estou, nesse momento, com os meus registros akáshicos abertos. Então, o que eu precisar de informação, o que as pessoas precisarem, aqui vão ser passadas também. Dentro dos registros existem ferramentas para a gente utilizar. Então, também um pouco além. Então, dentro do registro existem os fios da alma, o coração da criação e várias outras coisas. Então, é uma coisa um pouco mais para frente, né? As portas akáshicas. Então, eu utilizo várias dinâmicas dentro da leitura dos registros, não só essas, que extremamente utilizadas para trabalhar traumas, para trabalhar abusos, medos e até mesmo quebra de contratos. É muito interessante. Nos portais Mora em Atlantis, eu trabalho com os cristais, né? É um sistema de cura multidimensional cristalino. A gente trabalha com cristais. Eu tenho até um template aqui, um dos que todo mundo me pede para abrir, mas não é assim que funciona. Esse daqui é o Abundância Plena. Ele é bem, bem lindo, né? Abundância Plena. Esse daqui é o Eixo Planetário. Esse é um sistema que ele foi canalizado pelo Júlio Arcanjo, né? Ele, na época, eu fiz esse curso com ele. Ele não está dando esse curso atualmente. Não sei se ele vai voltar a dar, ele também não sabe. Mas eu fiz a última turma que ele deu desse curso e ele é um sistema de cura mesmo, em nível multidimensional, em nível assim, corpo, mente e espírito. Então é um jogo mesmo de muitos portais, são 3 módulos que trata muitas coisas em muitos níveis. Então cada cristal tem uma função aqui dentro de cada portal. Então, cada portal envolve vários cristais com altas frequências vibracionais. E, assim, eu tenho experiências muito, muito sérias desses portais. Assim, pessoas que estavam, assim, desenganadas. E sair do hospital e continuar bem. Né? Pessoas assim, olha, a pessoa me ligou, e olha, esse tratamento é à distância. A pessoa me ligou de Miami e falou, olha, precisa abrir um tratamento para ele assim, assim, assim. Eu falei, tá bom. Um rapaz de 38 anos, infarto, problema cardíaco, internado e não estabilizava de jeito nenhum. Abri os portais necessários, um conjunto ali. E aí passou, e ela não me ligou mais, eu não fiquei sabendo o que aconteceu. 2 semanas depois, falou, olha, ele está em casa, está bem, agora eu quero abrir para uma outra pessoa. É assim, normalmente quando vem essa família inteira, vem todo o bairro, é uma loucura. E assim, é muito eficaz, é muito rápido, sabe? Às vezes eu ainda fico chocada. Eu já trabalho bastante tempo com isso, mas ainda fico chocada. E sem falar de todo um espectro dos guardiões, que a gente começa a observar a conexão, o contato. E o que acontece quando a gente começa a observar isso? Olha, eu tenho fulano junto comigo, eu tenho ciclano. Cara, uma bobagem que você pode imaginar. Primeiro que eles não são de ninguém, eles mesmos falam, eu não sou de ninguém. Eu tô aqui porque aqui eu sei que existe um trabalho e que vocês estão fazendo, então a gente veio trabalhar também, porque aqui é uma oportunidade. Eu canso de ouvir isso. E tem gente que fala, não, porque o meu Exu é fulano de tal. Cara, exato, eles ficam muito bravos quando eles escutam isso. E assim, eu falo muito deles porque eu tenho um amor assim por eles tão grande, uma gratidão tão grande, porque eles me ensinam tanto, o tempo todo, né? E eles estão assim, na faixa vibracional
a mesma que a nossa, mas eles não têm o corpo físico. Então eles podem tudo, e eles podem, eles são trabalhadores da luz dentro das sombras. Eles ligam, né? E que paradoxal, né, gente? Exato. Total. E isso que é bacana, é pra confundir mesmo, gente. É dualidade, porque a gente é dualidade, a gente não se aceita. Entendeu? A gente não acolhe nossa sombra, a gente não acolhe, a gente é besta. Então, é um dos perrengues maiores do despertar, é esse. É não acolher a sombra. Inclusive, temos um podcast sobre isso. Eu vi o outro podcast. Eu ia falar. Esse podcast da sombra é um dos que tem a maior procura aqui no canal, é um dos que tem tido mais audiência, mais visualizações, porque eu acho que é um tema tão interessante e como é importante, né? A gente acolher a sombra. Muito. E começar a entender algumas coisas. E todo mundo fala assim, nossa, olha, ela é macumbeira. Olha, ela é bruxo. Olha, ela faz macumba. Cara, eu que sou só a mulher das cartas. Então, ninguém tem noção do que essas crenças, essas religiões, né, de matriz africana ensinam e trazem. Ninguém tem noção do que uma oferenda ancora de frequência. Ninguém tem noção. Aí, eu também não tinha, mas eu sempre gostei do babado, né? E aí eu tive que ir lá, a partir do momento que o Marabô começou a usar minha boca para falar para os outros, né? Eu falei, então, quem é esse cara? Vamos lá descobrir, né? Eita. Desculpa aí, chefe, mas... desculpa aí, chefe, mas aí eu fui descobrir, fui entender qual era a energia dele para não me confundir, porque eles também confundem a cabeça de todo mundo, né? E às vezes o que você acha que é legalzinho não é. Então, tem que observar bem onde que você tá com isso aqui, ó. Exato. Entendeu? Se você tá pensando... Porque tem muita gente que tá ali, porque eu vou te ajudar, não sei o quê, mas tá pensando nesse aqui, ó. Só nesse. E é o que mais tem nessa Mara atualmente, infelizmente, viu? Infelizmente. Por isso que, assim, eu não trabalho hoje em dia com mesas radiônicas mais. Já fiz o curso, eu fiz o curso presencial, eu fui monitora durante 8 cursos seguidos, né, junto com uma equipe. Eu, inclusive, fiz esse curso que ela está falando, essa mesa radiônica que o Arlindo canalizou. Específica, isso. É maravilhosa, trata de linhas de reencarnação, que a gente vai criando de sentimentos, encarnação, pós-encarnação. É muito boa, mas atualmente eu também não estou trabalhando mais com essa mesa. Porque então, eu percebi... Eu conversei com a mesa dos dragões, eu entendi que as duas frequências talvez não estivessem conversando tão bem. E outra, Exato. né, gente? Três aparelhos para fazer a mesma coisa não teria sentido. Não faz sentido. E pronto. Eu também recebi, né, alguns símbolos. Eu hoje trabalho com os meus símbolos, são meus. Não é de ninguém, são canalizações minhas. E é muito interessante. A questão das mesas radiônicas, eu vejo, assim, cursos de todos os tipos e espécies de mesas radiônicas. Aí tem uma moça que ela estava passando por atendimento comigo, aí a gente percebe, né, algumas pessoas que vão querer enveredar pelo caminho de ser terapeuta e tal. Eu falei, ok. E aí abriu um certo portal, um determinado portal, e aí ela falou, nossa, abriu o portal, assim, tal. Eu falei, então, onde que foi feito isso? Com quem? Precisa procurar a pessoa com quem você fez para resolver isso. Porque eu não tenho essa chave. Não posso meter a mão numa coisa que alguém... boca que você não sabe, exato. Você entendeu? E eu percebo que as pessoas falam assim, canalizei uma mesa, tô fazendo o curso, tô dando o curso. Cara, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A internet, como você disse, Arlete, ela é maravilhosa, mas tem muitas armadilhas. Eu indico assim para o grupo de estudo, né, que hoje eu tenho e tal, eu indico quando eu passei pelo tratamento, fiz o curso e apliquei para mim. Se não deu merda... sentido na tua vida, exato. Ai, desculpa, eu falei merda. Mas quando não deu nada, aí a gente vai lá e indica.
Fala, olha, isso daqui funciona, assim, resolve, deu certo, é legal, não abriu nenhum portal, né? Estranho. Negro, estranho, né? Aí é uma coisa. A questão também no despertar, quando a gente começa, que, nossa, parece que a minha vida virou de ponta cabeça, tá acontecendo tudo errado, tá dando tudo errado. Não é que tá dando tudo errado. A gente também, você sabe que a nossa vibração muda de cor, né? Nossa vibração muda de cor. E era muito engraçado, eu tinha uma amiga que ela atendia junto comigo alguns casos, né? E a gente ficava de olhos fechados na sessão, tal, e de repente ela abriu o olho e ela tem um campo mediúnico muito sensível. E ela abriu o olho assim, ela fazia assim, eu falei, que foi, menina? Eu me assustava. Ela falou assim, você tá inteirinha violeta. Eu falei, como assim? Inteirinha violeta? Aí ela falou assim, você tá roxa, sua boca tá roxa, você tá toda roxa. Neon. Aí eu dava risada, né? Depois que eu fui entender. A gente chama atenção até por isso, da outra galera. Olha lá a cor dela. Ah, vou ali. A roxinha. Então a gente precisa aprender como faz mais gostosa no pacote, entendeu? Chupa que é de uva, né? Então, tem tudo isso, gente. Então, aí o que acontece? Até você entender que está acontecendo isso e que você não fez nada errado. Porque a primeira coisa que você pensa, por tudo que você já viveu, suas crenças, tudo, né? E tudo do que você já foi acusado na vida inteira, o sistema encarnacional, que você só veio aqui para pagar coisas, não. Chega disso. A nossa conta está paga. Nossa conta já está paga muitas vezes. O próprio sistema encarnacional já é manipulado. Então está na hora de realmente despertar, né? Tirar o véu das ilusões dessas coisas. Né? Então, quem já está acordando, já está acordado há mais tempo, né? Que tomou essa sacudida monstro, que nem a gente tomou, eu tomei principalmente, está na hora de poder fazer alguma coisa para alguém também. Né? Então, essas mentorias, inclusive o nome desses ciclos de aulas, né? São 4, eu não sei se vai mudar, essas coisas mudam o tempo todo, né? Mas se chama Chaves da Consciência. Porque eu brincava, e veio ontem esse nome, e veio porque eu sempre falei e falo, gente, eu tenho muitas chaves, eu tenho, mas eu não posso pegar a sua chave e enfiar na porta que você precisa. Eu posso te dar chave, mas eu não posso fazer isso para você. Eu já tentei, hein? Não dá certo. Não dá certo. Não, eu sempre dou o exemplo assim, quanto às terapias energéticas. Você tem que estar atravessando um rio a nado, você tem que chegar do outro lado. Mas você está com uma pedra amarrada no pé. Então você vai nadando e arrastando a pedra. Então essas terapias todas vão cortar essa corda. Mas você continua tendo que nadar. A responsabilidade de chegar do outro lado é sua. E é muito interessante você fazer essa alusão ao mar, justo hoje, né? O dia da nossa mãe, Iemanjá. Verdade. Maravilhosa, Odoiá. Nós todos estamos no mesmo mar. Todos. Mas uns estão de canoa, outros estão com uma jangadinha, tem gente que está só com uma boia, tem gente que está com iate, outros um navio, né? Tem aqueles que estão com petroleiro. Então, né? A gente vai construindo nossa embarcação também. Mas o mar é o mesmo. Enquanto a gente estiver na Terra, encarnado, a gente está no mesmo mar. Então ninguém é melhor que ninguém. Somos todos um. E esse mar abraça todos. E quando o mar abraça todos, esse mar ele não escolhe como você é. Ele não fica olhando se você é branco, preto, amarelo, azul, baixo, magro, alto. Ele abraça, ele envolve todo mundo. Ele acolhe. Essa coisa de somos todos um fica tão forte depois do despertar, né? A gente começa a entender que a elevação de um é a elevação de todos, né? Então, a gente cuida, é como você falou, quando a gente entra no despertar, a gente vai cuidar primeiro da gente. A gente vai tentar entender o que está acontecendo, vai tentar entender como que isso funciona, o que, né? Curar essa depressão, essa ansiedade, ou o que é que veio para você.
e daí você vai, depois que você conseguiu um pouquinho, né? Aí você já começa a entender que a minha cura é a cura de todos. É a cura do outro. E tá tudo interligado. Tem um filme... Desculpa, pode falar, Sam. Não, pode falar, amor. Pode falar. Tem um filme... Imagina. Tem um filme que tá muito em voga hoje em dia, que é o Avatar. O primeiro filme, aquilo ali, gente... Aquilo ali, eu acho que, de fato, foi uma viagem do James Cameron, mas foi uma viagem muito bem canalizada, aquilo ali, gente. Porque aquele conceito... Todos são. Tá tudo interligado. Eu falei, gente, mas o mundo é isso. O mundo é isso. Tipo, minha irmãzinha ali, se ela tiver com o dedo ferido, vai me ferir também, porque é o mesmo corpo, é um só. Então, eu acho que isso é o despertar da consciência mesmo. Ter essa consciência que se a Arlete está passando por um negócio, por alguma situação, é meu problema também. Eu não tenho essa responsabilidade de resolver o problema dela, mas somos sabe? Vamos junto aqui, Arlete, vamos dar as mãos, vamos caminhar junto. Então, essa expansão, eu acho que aí a gente vibra no amor, né? Eu acho que a grande sacada de se despertar é o amor incondicional. E assim, é difícil, né, para muitas pessoas entenderem isso. É difícil quando a pessoa não despertou, quando a pessoa não se abriu. Logo que eu abri, assim, a minha primeira sala de atendimento, e quando eu tive essa primeira sala de atendimento, eu recebi um convite. Olha, vem aqui trabalhar com as grades de cristal. Eu fiz o curso no sábado, na terça veio esse convite para mim. Eu falei, cara, como assim? Eu não vou trabalhar com nada, vou morar na praia, não quero, entendeu? Mas me acordar de madrugada, falou, você vai pegar, pode ligar lá, é assim, assim, assim. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. A moça falou, não, você vai trabalhar por porcentagem. Eu tinha que passar na frente, fazer o meu trabalho e voltar. Quer dizer, não tinha jeito, eu tinha que ir. Aí eu liguei e falei, não, tá bom, eu vou. Eu falei, meu... Aí fui, aí veio também depois a mesa radiônica, decorei a sala, tal. Detalhe que eu decorei com tudo feito pelas minhas mãos. Enfim, da minha família, ninguém pôs a mão lá, só a gente. Aí comecei, tal. E teve um dia, aí eu falei assim, eu vou atender de terça e quarta, porque depois eu faço aula de dança. Eu fazia aula de dança para fugir de tudo isso, fazer aula de dança, todas, a semana inteira. Das 7 às 11 da noite, danço muito bem, viu, gente? Muito bem, 10 anos, ó. Aí eu atendia pessoas, eu falei, só de terça e quarta, segunda e terça, sei lá. De domingo a domingo, vinha gente para eu atender. De domingo a domingo. Se eu ficasse lá de noite, ia a noite inteira e o dia inteiro. É uma coisa de doido. Começou a causar, né? Vários trelelê, mas tudo bem. Aí um dia eu tava com muita fome, eu fui na padaria, a padaria quase fechando. Aí fui lá, tomei um caldo, tava frio, chovendo. Tinha alguém junto comigo, que eu não lembro agora. Aí eu fui, na hora de passar no caixa, eu vi que a moça não tinha cobrado. Sabe, ela não passou e não cobrou. Pensei comigo, eu não tô nem aí. Se foda, eu não vou... Não quero nem saber. Não vou pagar mesmo, tô com fome, tô cansada. Cara, eu fui atravessar a rua, tomei um tombo. Mas um tombo, um capote. Um capote federal. Respirei, a padaria fechou. No outro dia eu fui lá, falei assim, olha, eu quero que vocês cobrem, que ontem vocês não cobraram, né? E não tive como voltar aqui para vocês fazerem um acerto. Cara, nunca mais. Ou você escolhe o caminho que você tá andando e anda direito, ou você para com essa palhaçada. Entendeu? Mas essa opção de parar não tem, né? Não tem. Então, sabe por quê? Quando você vai procurar a porta pela qual você passou, ela fechou e sumiu. Isso é muito interessante. Quando você falou, você vai pelo caminho do bem ou você não vai? Não, você vai ter que escolher um caminho. Você já escolheu e acabou. Você é obrigado a ir para frente. Não tem como você voltar para trás. E muito menos em relação ao despertar. Depois que ele começa... Não dá para desver nada. Só piora. Você já viu o negócio, não dá para desver. É que nem a Matrix, você já pegou a pílulazinha vermelha, não tem como desver. A Matrix já tirou todos os cabos, já era. Aquele filme é o marco, né? Quando eu assisti aquele filme, meu filho tinha acho que uns 8 anos, ele assistiu, ele falou, esse é o filme da minha vida. Eu olhei, eu falei, eu tô louca porque não entendi porra nenhuma. Agora, recentemente, eu fui assistir com outro olhar, eu falei, caraca, o moleque já desperta desde aquela época. Desde os 8 anos.
Então, meu filho ele tem uma carreira que ele trabalha autônomo, só com a web, e ele já era desperto naquela época. Ele não passou por esse sofrimento que eu passei. E ele aceitou. E você estava me falando uma coisa, César, antes, que a gente está remando contra e tal. Para. Se integra. Aceita o rio como ele é. Para. Solta. Larga o remo. Só vai na direção da água. Deixa escorrer, cara. Vai. Que a água te leva para o lugar certo. E ela não bate de frente com o obstáculo, ela só contorna. Calmamente. Não rema contra. Esse remar contra é ainda a nossa resistência. Enquanto você resistir, uma amiga muito querida, ela fala, deixa o fluxo fluxar. Fluxar é ótimo. É verdade. Na luta anti-fluxo, né? É querendo ir contra o fluxo que a gente se machuca. Depois Exatamente. Que cai as fichas e há essa entrega, raramente, é claro, gente, depois que você tem um despertar, ele vai aumentando. Né? Aumentando. Então, agora, há pouco tempo atrás, chegaram umas pessoas novas aqui na minha egrégora e eu sofri uma adaptação física. Eu sofri sintomas físicos, eu senti nitidamente um aparelho parto, né? colocado É um parto. E aconteceu um monte de coisa, e eu senti nitidamente esse aparelho sendo colocado, eu fiz, o que é isso? É para melhorar para ficar mais fácil da gente falar com você, através a conexão. De algo assim. Melhorar a conexão. Chegaram umas pessoas de frequências diferentes, né, da nossa humana, são humanos, mas são de outra frequência, e aí instalaram um aparelho, e eu sentia nitidamente, se eu prestar atenção, eu sinto. Ele tem 2 tubos para cá e um para cá. Lembra o negócio da Matrix, né? Que é onde eles colocavam os plugs, né? Então, é bem interessante. Você não tem volta, você às vezes passa por um mal-estar, você passa por uns questionamentos, mas conforme você se entrega, tudo vai ficando mais suave. Vai. Né? Ficando mais fácil. Há um tempo atrás, no ano passado, no retrasado, 2021, eu passei por uma experiência, assim, que foi um divisor de águas também. Um convite do Pedro Pavan, né? Eu também estudei com ele, estudo com ele, e, assim, um amigo querido, nossa, menino muito, muito bacana. É um rapaz, mas ele também tem muitas chaves, né? Ele é maravilhoso. E ele me convidou, ele falou assim, você não quer fazer uma jornada de meditação nas cavernas e tal? Eu falei, eu vou. Depois eu falei, Samara, o que você foi falar, né? Você tem problema na coluna, mulher. Você é toda zoada, não dá. Mas eu já tinha falado, né? Aí e foi, agora foi o César que caiu. Hoje a conexão está bem estável, né? Acho que é o tempo, né? Tá meteorológico. E aí eu fui. E quando você se conecta a essas forças e tal, você está se conectando ao centro da Terra, né? Ao útero da Terra, as cavernas são. E eu estava precisando muito de aterramento. Então aquilo foi um divisor de águas também para mim. Em as meditações ali, aquele útero, né? As cavernas, as coisas como foram conduzidas e tal. Então, foi uma experiência muito interessante e tinha alguns lugares, assim, estreitos que a gente tinha que passar, muito estreitos, né? E que a gente ia se segurando, assim, dentro, né? Da caverna? Dentro da caverna. E a gente estava com capacete, com a roupa própria e tal. E aí a gente estava assim, né, apertadinho lá dentro, e falou assim, então nós vamos meditar agora aqui. Tudo fechado, escuro, um breu, que você não enxerga nada. Eu falei, cara, eu vou morrer. Eu só pensava isso, ansiedade, né? E ele falava, vocês vão se integrar agora. E esse trabalho foi de integração mesmo, com a natureza, com tudo que tinha ali. Eu imagino a energia que devia estar ali, né? Porque essa energia da Terra é tão deliciosa. Não dá para ter noção, é só estar lá para sentir.
Parece que é outro planeta, na verdade. Mas né? É uma outra civilização, é intraterrena, é uma outra coisa. E aí eu falei assim, eu pensava assim, nossa, eu quero matar esse menino. Eu pensava comigo, quero matar, não sei o que eu tô fazendo aqui. Onde que eu fui amarrar meu burro, né? E aí eu tava segurando aqui, encostada aqui, mas era só esse o espaço que tinha. A pedra tava aqui, na minha cara, e aqui embaixo não dava pé. Os pés pendurados, assim. Eu falei, meu Deus, a gente tava em 6, assim. Não tinha pra onde sair, pro lado nem pro outro. Ele tava segurando, mas ele sabia o que ele tava fazendo. Ele é espeleólogo, né? Há muitos anos também. Aí ele falou assim, agora vocês vão se conectar com vocês mesmos, vocês vão observar, vão respirar, calma, tranquilamente. Começou a vir a música do Oxum na minha cabeça. E eu comecei a murmurar essa música, e fui ouvindo, pensando nessa coisa da integração. Daqui a pouco eu não estava mais sentindo as pedras. As pedras, porque a gente estava nas pedras, né? Sim. Você não estava mais sentindo as pedras, você sentia como? Macio. Que interessante. Eu falei, olha isso. E de lá para cá, muitas coisas que eram rústicas, duras, foi muito mais fácil de lidar. E tua coluna aguentou bem o passeio nas rochas? Sofreu. Eu não vou falar que foi fácil, porque não foi. Foi uma superação também para mim. Óbvio que teve coisas que não deu para me fazer, e eu tive que entender, porque eu nunca acho que eu tô tão ruim como eu tô, né? E aí é um trabalho muito de humildade, né, amiga? Da gente entender nosso limite e fazer as pazes com ele, tá tudo bem. Exatamente. Porque teve um momento que é uma caverna ali, que todas as meninas foram, subiram, tal. Eu olhei, eu falei pra ele, Pedro, não dá. Não consigo, eu vou ficar aqui. Ah, mas todo mundo vai, não sei o quê. Eu falei, pode ir, eu vou ficar aqui. Fiquei. Aí ele ficou comigo. Porque ele também tem as dificuldades para lidar e tal. Ele também, né? Com todos os grupos, tem as coisas com as quais ele tem que lidar. E foi muito interessante, sabe? O processo todo, muito interessante. E assim, o quanto você está aberto para essas coisas também. É o quanto você recebe de volta. Né? Para entender o novo. Você sabe que hoje eu estava lendo um livro e que estava falando justamente de se abrir para o novo. De você conseguir sair do normal, né, do normático, na verdade, da norma, da normalidade, e experimentar coisas. Oi, pessoal, voltei. Voltou, César. Voltei do Comando Estelar. César foi abduzido, mas os ET já trouxeram ele de volta. Graças a Deus. Pois é. Isso mesmo. Pois é, só que aí nessa saída e entrada a gente teve problema técnico e nós estamos aqui com um eco. Eu tô ouvindo também. Também. Então vamos aproveitar, porque já deu uma horinha de podcast, já passou o horário. Então eu quero agradecer vocês do fundo do coração. E você tem tanto assunto que a gente vai ter que marcar outro. Eu acho. Por favor, volta. Volto. Nossa, adoro falar. E tem história, viu? Então, meus amores, muita gratidão, um grande beijo para vocês. E a gente marca mais um, Cassandra. Tchau, pessoal. Tchau, até mais. Beijo.